Bom dia, meus inscritos aqui do canal, tudo bem com vocês? Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos para a leitura do livro Vida Após o Gospel, de Marco Teles. A gente vai iniciar agora mais um capítulo, bora! Agora é o capítulo 9, palavras finais sobre o movimento gospel e a questão da música secular. Certa feita, um jovem, num show de rock secular e com uma garrafa de cerveja em mãos, me disse que foi tocado profundamente pelo Senhor para retornar para a caminhada cristã. Dá para acreditar? Será possível que um jovem, criado no Evangelho, que posteriormente abandonou o convívio cristão, seja tocado por Deus durante um show numa banda de rock e, para piorar a cena, ficando segurando uma garrafa de cerveja nas mãos? Se o Senhor possuísse a mesma indisposição que a maioria de nós, cristãos, tem em se achegar ao pecador em seu habitat, Jesus não teria vindo ao mundo, agregado de impureza deteriorada. Nós jamais o veríamos, mas ele não está preso às nossas regras de moralidade. Deus é Espírito. Nossas barreiras segregacionistas são incapazes de contê-lo. Feito uma represa estourando diante de uma fúria de águas violentas, assim nossos preceitos morais são esfarelados todas as vezes que Deus é Deus fora do nosso catálogo gospel. Então, é possível que haja lampejos de Deus e de sua beleza na música secular? Ora, caros leitores, esta discussão tão recorrente e também saturada já deveria ter sido há muito superada. Contudo, ciente de que alguns ainda tropeçam no assunto falta de incentivos de muitos líderes locais, aqui vai um grandioso sim como resposta. Quando digo que é uma questão recorrente, tenho em mente a história do cristianismo. Durante a era medieval, havia um forte domínio por parte da igreja sobre as formas de arte. A música do mundo era a música de Deus. A arte popular era também arte religiosa. Com o advento da reforma, pode-se observar uma admiração por parte dos reformadores às diversas manifestações de arte em geral. O Renascimento já estava instaurado, valorizando nas formas de arte os aspectos humanos, o corpo humano e a natureza, libertando a arte das cadeias religiosas e do compromisso exclusivamente litúrgico de retratar sempre um quadro místico com elementos bíblicos ou figuras angelicais. Nesse momento, muitos dos artistas plásticos começam a produzir sua arte, ora com o religioso, ora com outros compromissos. O amor, a natureza, a política, a morte, a ciência, tudo se torna tema possível aos compositores e artistas renascentistas, alguns dos quais cristãos sem qualquer crise quanto ao seu papel de artista. Aos poucos, contudo, um maniqueísmo artístico foi se instaurando. À medida que a igreja vai abandonando seu compromisso com a arte secular, criando seu próprio gueto sagrado, observamos o declínio moral dos valores e premissas da arte que cambaleia ladeira abaixo. Essa história desemboca em nós, em nosso muro, dividindo o mundo entre gospel e mundano. Uma vez que este assunto já foi visitado pelos antigos, faz-se necessário uma resposta coerente para das proposições baseadas nos sistemas teológicos ortodoxos. Na teologia, os reformadores fazem distinção entre graça comum e graça especial, ou graça salvadora. Graça comum é a graça de Deus pela qual ele dá às pessoas bênçãos inumeráveis que não são parte da salvação. E a graça salvadora é restrita aos seus eleitos por quem Cristo morreu. As duas são uma só, no sentido de provirem de Deus, mas são manifestações distintas. Graça comum é o meio pelo qual Deus favorece, apoiado em sua bondade, a todos os homens, sejam eles bons ou maus, justos ou ímpios. A começar pela dádiva do viver, Deus enche sua criação de graças incontáveis. A possibilidade de um incrédulo respirar, sorrir, comer, amar, dançar e falar é incontestável da graça e bondade de Deus. Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, derrama chuva sobre justos e injustos. Podemos observar a graça comum na esfera física, em um planeta rico em minerais, belezas estonteantes e chuvas refrescantes. Devemos constatar que Deus abençoa com bondade a terra maculada pelo pecado.
Na esfera intelectual, em seu papel como criador e sustentador do universo, o Filho de Deus concede iluminação e entendimento que alcança a todas as pessoas no mundo. João se refere a Jesus como a verdadeira luz que ilumina todos os homens. A capacidade de reconhecer a verdade e de crescer em conhecimento, de modo a usar tal conhecimento na investigação precisa do universo e na tarefa de dominar a Terra, é graça comum. Permitir que os humanos façam descobertas e invenções incríveis para descrever os recursos do planeta na criação de bens materiais, produção e distribuição desses recursos e para alcançar habilidade na obra produtiva. Isso significa que toda a ciência e tecnologia desenvolvida pelos não cristãos é resultado da graça comum. Cada vez que entramos em uma mercearia, andamos em um automóvel ou entramos em uma casa, devemos lembrar que estamos experimentando os resultados da abundante graça comum de Deus, derramada ricamente sobre toda a raça humana. Outras esferas nas quais identificamos a graça comum e que podem ser analisadas com mais cautela em outros livros são as da moral, das ciências sociais, da esfera religiosa e a esfera das artes. Assim disto, Wayne Gruden afirma que Deus distribuiu medidas significativas de capacidade em áreas artísticas e musicais, assim como em outras esferas nas quais a criatividade e a habilidade podem expressar-se como praticar esporte, cozinhar, escrever e assim por diante. Além disso, Deus nos dá a capacidade de apreciar a beleza em muitas áreas da vida. E nessa área, assim como na esfera física e intelectual, as bênçãos da graça comum são às vezes derramadas sobre os descrentes até mais abundantemente que sobre os crentes. Todavia, em todos os casos, ela é resultado da graça de Deus. Não é estranho como não vemos problema em apreciar, por hora, jogos de futebol, mas ouvir nos artistas populares é motivo de debate. Muitos cristãos questionam acerca das intenções do artista ao compor as canções, como se nelas existisse uma mensagem subliminar que vai nos fazer pecar. Ora, nesse caso eu pergunto, quais são as motivações dos jogadores ao entrarem em campo? São puras e cristãs? Eles estão preocupados exclusivamente em oferecer glória a Deus? Você pode perceber a arrogância, soberba, vaidade e ganância que ronda os corações dos nossos jogadores milionários, certo? E quanto aos escândalos morais envolvendo o uso de entorpecentes e orgias sexuais, tem certeza que é correto gastar horas em final um jogo que possui jogadores com motivações tão dúbias de corações tão ímpios? A minha reflexão serve para todas as vezes que você decidir ir de carro para o trabalho. Quem são as mentes por trás desta ciência e obra de arte que é o automóvel? Aliás, que coração possui cada um dos responsáveis por esta tecnologia? Ora, se for nebulosa, melhor será ir a pé. E por falar em ir a pé, qual sapato você pretende usar? Vide marcas como Nike ou Adidas. Não podemos saber o que se passa nos corações dos empresários. Melhor evitar que a motivação deles invada você pelo pé e atinja o seu coração. Pode sandálias havaianas desta vez. Quer dizer, os fabricantes e montadores dessa fábrica costumam dar o dízimo ao Senhor. Quer dizer, os fabricantes e montadores desta fábrica costumam dar o dízimo ao Senhor? Por precaução, é melhor você ir a pé descalços mesmo. Quando o argumento para não se apreciar a graça como derramada nos artistas ímpios é o apelo à motivação do coração, o pior não é chegar ao final tendo que abrir mão de qualquer outro tipo de arte ou ciência ímpia, mas abrir mão de tudo e ficar isolado numa ilha deserta. Se não podemos ouvir música secular com medo da motivação dos corações dos artistas ímpios, quais são mesmo motivações dos corações dos artistas gospel? Embora muitos tenham boas motivações em suas produções, não podemos confiar 100% no coração de ninguém, ele é enganoso e perverso. Boa parte das canções da indústria gospel não estão comprometidas em cantar a verdade, a beleza, o amor de Deus e a sabedoria bíblica. Tem muitos compondo músicas com desejos vaidosos de reconhecimento, ganância, competitividade impetuosa. Tantos sentimentos impuros estão escondidos por trás dos CDs plastificados do gospel, e tudo isso pode se ver no momento dos cachês, estruculenta, desumana e tosqueadora da igreja. Em que exatamente eles são diferentes dos artistas populares. Hoje, o vício às drogas tem varrido as calçadas sertanejas, antegadas à prosa. Desérticas, as ruas testemunham o medo que aprisiona os moradores do lado de dentro de suas casas. O pastor amigo meu queria abrir o primeiro centro de reabilitação para drogados do sertão paraibano. A ideia dele era chamar um cantor gospel de sucesso para, através de um show, levantar recursos para a compra do terreno.
Seja explicado a proposta social do evento, o autor recebeu a seguinte resposta dos assessores do artista. Sendo este uma causa social, farei o menor cachê da tabela, R$ 28.000, fora a lista exigida quanto ao som, iluminação e camarim. O equipamento de som exigido não tinha disponível no sertão, então tiveram que alugar numa cidade próxima. Resultado, desta vez eu não falou com ninguém, fiquei apenas do roteiro van, hotel, van, camarim, palco, van, hotel. Não citou nenhuma vez o projeto social da noite e fez chover dinheiro no seu próprio bolso. O arrecadado da noite, como de força, cobriu o cachê e as contas feitas para a superexigência do cantor. O ator perdeu quilos, noites e tempo. A reabilitação não foi aberta. Devemos ouvir música gospel, tendo em vista a motivação expressa em cenas cada vez mais frequentes como esta, vai discutir a respeito de os ímpios produzindo boas coisas por meio da graça comum. Vamos citar o começo da história bíblica. Iago Martins, em um de seus vídeos, faz um excelente apanhado bíblico sobre invenção de criação de arte por meio de ímpios na Bíblia. Começando de Gênesis 4, o relato do primeiro homicídio. Ele nos apresenta a família de Caim e suas contribuições. Caim mata seu irmão e foge, recebendo uma marca de Deus como consequência. Ele torna-se o pai de uma geração de homens distantes de Deus. Ainda assim, durante o relato acerca da família de Caim, observou descendentes dele realizando coisas notáveis e significativas. A primeira invenção que poderemos atribuir a essa família é o próprio conceito de cidade. Ao que se pode compreender pelo relato bíblico, Caim é o primeiro a edificar uma cidade. Um homem mau que produziu não apenas algo bom, mas algo que reflete aquilo que desfrutaremos para sempre no céu. Deve ter perigo de abandonar a vida em cidade por ter sido esta uma criação de um ímpio? Jabal, descendente de Caim, foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Ele, proveniente de uma família separada de Deus e filho de um pai bígamo, constrói tendas pela primeira vez, provavelmente parando de habitar em cavernas e coisas semelhantes, iniciando as construções habitacionais e também a prática da pecuária. Se hoje habitamos em casas e não em cavernas, devemos reconhecer o esforço e criatividade de um homem ímpio. Se hoje temos o prazer de comer uma suculenta picanha mal passada, porque um homem ímpio estabeleceu a pecuária. Seu irmão Jubal foi considerado o pai de todos que tocam harpa e flauta. A harpa parece ser um instrumento musical tão santo, não é mesmo? Veja só, ela foi desenvolvida por um homem ímpio também. O descendente de Caim, Tubal Caim, foi o fabricante de todos os instrumentos cortantes de cobre e de ferro. O homem sai da idade da pedra para entrar na idade do cobre, fazendo instrumentos de corte de metal, por causa de um homem sem Deus. Ou seja, não podemos afirmar que a criação de um ímpio é ruim em si mesmo, só por ter sido criada por ele. O ímpio peca em tudo que faz. O provérbio diz que até a lavoura do ímpio é pecado. Tudo aquilo que o ímpio faz é um ato de rebelião, porque ele não faz para a glória de Deus, como é ordenado em Romanos 14. No entanto, não é porque o homem está pecando na sua motivação que o efeito daquilo vai ser pecaminoso. O homem ímpio pode produzir coisas boas através da generosidade da graça comum. As produzidas por homens ignorantes a Deus podem e devem ser usadas por nós, a fim de que glorifiquemos a Deus por sua graça derramada na vida daqueles ímpios. Podemos aproveitar para orar por eles, pedindo ao Senhor que os salve, para que não cometam o absurdo de passar toda a vida produzindo aquelas coisas que são dádivas de Deus, e, no fim, morrer e serem condenados pelo Senhor, que os dotou de encantadoras dádivas e incontáveis privilégios. Da mesma forma que Deus derrama graça abundante entre os ímpios, nós cristãos também somos alvo desta graça e, mais ainda, alvos da graça salvadora. Logo, eles compositores cristãos, e até no mercado gospel, encontraremos boas músicas, letras belíssimas de Edson Freire, Aline Barros, Nina Brum, Kleber Lucas, Gabriela Rocha, Priscila Alcântara, Thales Roberto e Daniela Araújo. É possível apreciar uma belíssima canção de Djavan como uma de Kleber Lucas, de uma forma que podemos provar o estilo de vida ímpio do artista alagoano, tanto quanto os delícios teológicos e morais muito presentes no artista gospel. O Cantos de Escrituras, site que analisa a letra das canções gospel, e uma de suas colunas mais frequentadas, utiliza os selos desaconselho cantar no culto público ou no vada para uso congregacional e coisas semelhantes, para indicar músicas saudáveis para se ouvir e cantar na igreja. Confira o conteúdo de sites desse gênero, bem como realizar análise das letras das músicas, promove o crescimento da igreja e ajuda diante dos desafios de garimpar boas canções no gospel.
Mas, leitores, a questão do gospel é mais complexa do que eu me considero apto a tratar. Não se resume a letras boas ou ruins, embora possa começar neste ponto. Adentra o terreno dos escândalos, pois é uma indústria que movimenta muito dinheiro e lida com contratos, prazos e pressões em todos os sentidos. Mas se admirar que tantos cantores têm estafas mentais, convulsões morais e patologias da alma. Eles que estão doentes emocionalmente, mas que têm que manter a aparência de princesa, príncipe, para não depor contra a própria filosofia tratada pelo gospel. Parafraseando Stênio Márcios, os artistas gospel terão de prestar contas diante de Deus, não apenas pelas baboseiras teológicas que gritam em seus discos de shows o nome do Senhor, mas também por cada irmã que foi iludida com o sonho de princesa Disney, de ter uma vida de luxo, como a de sua cantora preferida, pensando que todo esse glamour e brilho sórdido do gospel fosse o brilho do próprio evangelho. Estes cantores terão de prestar conta por cada rapaz e adolescente que ficou encantado com o brilho mundano das roupas de marca, dos carros de luxo e das muitas viagens, sonhos falsificados em selfies de Instagram e dinheiro fácil, fazendo-os desviar o olhar do madeiro ensanguentado e do Cristo triunfante, que por meio do esvaziamento e da dor cumpriu a sua jornada. E a pessoa que pensa isso, a vida cristã em nada se parece com os encaixes dos discos gospel. Mulheres afogadas em suas vaidades, com joias caríssimas de maquiagem, quase que defumando suas verdadeiras identidades, fingindo estar orando e com sorrisos mentirosos. Quantas mocinhas estão sendo enganadas diante deste outdoor do gospel, acreditando que essas cantoras vivem esta tal vida de fantasia? Não é verdade. Recentemente, vimos a verdadeira face de alguém que teve que dar o sangue para o mercado. Uma pobre garota que cresceu nos pagodes e não conseguiu lidar com a pressão. Desmoronou e foi escandalosa sua vergonha. Ela não é uma exceção do que acontece nos bastidores dos encartes lindos do gospel. Ela é um exemplar do que não vemos nos stories destes farsantes. Famílias destruídas, casamentos em frangalhos, filhos angustiados em absoluta rebeldia. Qual a diferença entre cantos gospel e os cantores da música popular brasileira? Porque nós, que criticamos o movimento gospel, somos acusados por vez de pegar leve com os ímpios que fazem boa música e pegar pesado com os cristãos que estão no mercado gospel? A diferença é que os ímpios fazem sua arte em seu próprio nome, quer acertem por graça, quer errem por sua natureza caída. Eles estão condenados se não derem a Deus a glória das dádivas que possuem, e que o Senhor tenha misericórdia deles e os faça reconhecer que é do alto que vem todo o dom perfeito e sua boa dádiva. Se os artistas gospel fazem tudo em nome do Senhor, afirmando serem inspirados por Ele, mas produzem verdadeiros absurdos teológicos. Dizem servir a Deus, mas amam mais o dinheiro e recolhem-no para o seu próprio ventre. Ai daquele que fala erroneamente o nome de Deus. Assim diz o soberano Senhor: ai dos profetas tolos que seguem o seu próprio espírito e não viram nada. Os profetas, ó Israel, são como chacais no meio de ruínas. Eles não foram consertar as brechas do muro para a nação de Israel, para que ela pudesse resistir firme no combate do dia do Senhor. Suas visões são falsas, suas adivinhações mentira. Dizem, palavra do Senhor, quando o Senhor não os enviou. Contudo, espero que as suas palavras se cumpram. Acaso vocês não tiveram visões falsas e não pronunciaram diversas mentirosas, quando disseram, palavra do Senhor, sendo que eu não falei? Portanto, assim diz o soberano Senhor: quais suas palavras falsas e suas visões mentirosas estou contra vocês? Palavra do soberano Senhor: minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e proferem adivinhações mentirosas. Eles pertencerão ao conselho de meu povo. Não estarão inscritos nos registros da nação de Israel e não entrarão na terra de Israel. Então vocês saberão que eu sou o soberano Senhor, por fazer o meu povo desviar-se ao dizerem paz, quando não há paz, e porque, quando é construído o muro frágil, eles lhe passam cal. Por isso diga àqueles que lhe passam cal: o muro cairá, virá chuva torrencial, e derramarei chuva de pedra, e rajarão ventos violentos. Quando o muro desabar, o povo lhes perguntará: onde está a caiação que vocês fizeram? Por isso, assim diz o soberano Senhor: na minha ira, permitirei o estouro de um vento violento. Na minha indignação, chuva de pedra e um aguaceiro torrencial cairão com ímpeto destruidor. Despedaçarei o muro que vocês caiaram. Arrasarei para que se desnudem os seus alicerces.
Quando ele cair, vocês serão destruídos com ele, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Assim esgotarei minha ira contra o muro e contra aqueles que o caiaram. Direi a vocês, o muro se foi, também aqueles que o caiaram, os profetas de Israel, e profetizaram sobre Jerusalém e tiveram visões de paz, para ela continuar a havia paz. Palavra do soberano Senhor. Tantos que, em nome de Deus, estão profetizando por meio do gospel, paz, quando não há paz. Parece que o temor do Senhor se foi completamente. Não é de se admirar que tantos cantores e músicos estão se preocupando em não serem catalogados como gospel. A dificuldade deste movimento e o nível de comprometimento, rachaduras e trincados, estes muros têm chegado em limites perigosíssimos de teste da paciência de Deus. Existe boa música gospel? Sim. Existem bons cristãos no mercado? Sim. Em certos capítulos, replicando a carta de um dos mais pastores cristãos, João Alexandre. Ele, que está no cenário da música cristã há anos, vendo de perto cada uma das 4 cenas e alimentando o cancioneiro cristão com verdadeiras peças de arte musical, que nunca deixou sua identidade artística e de cristão ser corrompida, ele permanece cantando as mesmas máximas cristãs e com o mesmo estilo. Em certo momento, quando o gospel começou a extrapolar todos os limites do aceitável, mais precisamente durante a terceira cena, o Alexandre foi o primeiro a fazer um postulado de divórcio com o mercado e se tornou um verdadeiro marco histórico na cena da música cristã brasileira. Com essa citação, encerro minhas críticas. Peço licença para uma declaração. Não faço mais parte, definitivamente, nem em número, nem em gênero e nem em grau do importado movimento gospel. Por favor, quando alguém se referir a mim ou ao meu trabalho, não utilize esta forma de me definir, nem me inclua dentro desse idiotizado mercado, pelo bem da verdadeira música cristã brasileira, e de seus honrados e dedicados compositores, artistas e poetas que, assim como eu, sobrevivem a duras penas de seus talentos e trabalhos, nadando na contramão da escravidão imposta pela grande mídia. Simplesmente me chamem João Alexandre, músico, e olha lá, o termo gospel tem uma conotação mercadológica baseada na fama, na grana e na idolatria de artistas, bandas, gravadoras, formatos musicais, mensagens positivistas, entre outras distorções que variam conforme a conveniência dos tempos e dos bolsos dos brasileiros cristãos ou não. Eu só quero, assim como qualquer músico que busca a excelência, fazer o melhor que posso com aquilo que tenho, de forma honesta e verdadeira, dormindo com a consciência tranquila de que cumpro a missão que Deus me deu, de cantar sempre a verdade, e agradecer todos os dias a Ele por aqueles que me deixam fazer parte de seus ouvidos e suas existências. Vamos acabar a leitura da parte 8, né? Acho que a parte 8 ou 9, deixa eu ver aqui qual foi que eu li. Parte 9, palavras finais sobre o movimento gospel e a questão da música secular. Ó, um recado, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo e deixar aqui nos comentários seu pedido de oração, se você gostou dessa leitura do livro Vida Após o Gospel, de Marco Teles. Vou gostar muito de ler seus comentários, tá? E dar lá o coraçãozinho, curtir a sua mensagem, trocar uma ideia com vocês. Valeu, um abraço aí e um bom dia a todos.